minhas promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Estávamos de viagem recentemente, voltando da região leste de Minas, e quando viajamos um dia todo, chegou a tarde, decidimos parar numa cidade por nome Perdões, às margens da BR-381, a Fernão Dias, sentido a capital. Chegamos para descansar, tomamos banho, onde íamos dormir e depois precisávamos comer alguma coisa. E saímos descendo a rua, perguntamos para alguém, falou, ó, ali na frente há uma lanchonete onde vocês possam fazer realmente o lanche de vocês. Interessante, enquanto esperávamos o rapaz que trabalhava preparar o lanche para a gente, entrou uma pessoa falando alto e falando sobre a Bíblia. E o rapaz que estava do lado do balcão perguntou: Você ainda está na igreja tal? Não vou citar o nome. Ele disse: Não, eu saí da igreja, mas eu não esqueço da palavra de Deus. A única coisa que está faltando para Deus decidir com esse mundo que nós estamos é estabelecer o seu reino aqui na terra. E o rapaz fez a pergunta para ele: Mas o reino não já foi estabelecido após Jesus ressuscitar? E agora as pessoas que se convertem a ele são cidadãos do reino? Ele disse: Não, você pode ler em Daniel capítulo 2, no versículo 44, que está muito claro. Só falta Deus descer e vir estabelecer o seu reino. Aí depois tudo vai terminar. Como pode pessoas aprenderem errado e não procurar compreender a vontade de Deus? Nós sabemos quem é Daniel, foi levado naquele período da destruição de Jerusalém, quando foi levado Judá e Israel cativo para toda a Babilônia. E, naquele período, foi levado Daniel e mais 3 jovens. Né? Nós podemos observar que Daniel foi aquele que fazia as revelações para o rei. E o rei tinha um dos sonhos muito difíceis de interpretado, né? E ele, numa grande estátua, que ele vai mostrar as divisões que falam no livro de Daniel, ouro, prata e pedra e alguma coisa, mas numa das revelações, que não foi só uma, nesse versículo que ele citou, não está dizendo que Deus vai voltar para estabelecer o seu reino novamente. Então Jesus vai chegar depois de um tempo e vai estabelecer o seu reino. E o reino onde Jesus é o rei e ele está reinando foi estabelecido após a sua volta aos céus. É o braço de Deus estendido até a terra para realmente juntar as pessoas que querem estar com Deus. Mas interpretações erradas não é só desse senhor que entrou, esse homem que entrou e tomou algum refrigerante, comeu alguma coisa, mas o que é que está falando no versículo 44 do capítulo 2 do livro de Daniel? Ele diz: Mas nos dias destes reis, o Deus dos céus suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiçoará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Quais reis naquela época? Quando Jesus chegou, quem era o maior, vamos dizer, o bicho-papão daquele período? Era Roma. Lembra que Roma dominava tudo? Então Jesus foi bem nesse período, da época dos romanos. Inclusive vai ser os romanos que vão destruir Jerusalém nos anos 70. Encontramos esse episódio nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. João não mencionou. Mas, além de Roma, tinha outros reinos naquela época. Então, nos dias destes reinos, o Deus do céu vai fazer com que o seu filho, o unigênito, vai estabelecer o seu reino e estes outros reinos não vão poder vencer o reino de Deus aqui na terra, estabelecido por Cristo Jesus.
Lembra que a preocupação em si deles era tirar Jesus desde o seu nascimento de cena, porque entenderam que esse era um reino que não seria jamais destruído. A preocupação era um reino físico. E Jesus disse até para Herodes: o meu reino não é deste mundo, porque se ele fosse deste mundo, eu rogaria anjos, que num piscar de olho destruiria qualquer outro. O meu reino é um reino espiritual. Vamos procurar compreender as Escrituras para não errarmos, como esse cidadão que entrou falando alto enquanto tomávamos um lanche, e ele olhava sempre para a gente, porque eram pessoas diferentes que estavam naquele recinto e falando bem alto. E eu ouvi tudo atentamente e falei: coitado dessa pessoa. Alguém que ensinou para ele, do grupo de onde ele veio, ensinou muito errado. Mas não é só deste homem o erro, achando que Deus ainda vai voltar e vai estabelecer o seu reino aqui. Muitos esperam um novo templo em Jerusalém e faz algumas contas, algumas explicações, colocações erradas para enganar, se possível, a muitos e consegue estar enganando. Não só esse, mas muitas pessoas que não procuram compreender épocas, texto e aí erram feio. Tá bom? Estamos conversados? Procuro compreender as Escrituras.